Começando aqui mais uma revisão e também estudo semanal para essa semana do dia 7 de outubro. Não consegui fazer o estudo semanal ontem, então estou fazendo hoje, junto com a revisão do dia de hoje, do índice e do dólar. Então, antes que eu comece a falar meu estudo para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Também passando para avisar que as minhas vagas para minha turma, minha segunda turma de mentoria desse ano, ainda estão abertas e um aviso importante. Precisei mudar a data de início das aulas, porque eu estou entrando em contato ainda com muitas pessoas, porque eu preciso conhecer cada uma delas e acabo enviando um podcast praticamente para cada uma delas. E isso está me atrasando. Infelizmente, vou precisar prorrogar as aulas e também tem um feriado nesses próximos dias que eu nem estava lembrando. Então, as aulas irão começar agora dia 28, tá? Dia 28 e não dia 14, beleza? Então, as vagas ainda estão abertas e dá tempo para você poder participar da minha segunda e última turma de mentoria deste ano. Dito os avisos, bora lá pro gráfico então, falando a respeito do dólar primeiro. Hoje, dia 7 do 10, e depois eu já engato o estudo semanal. Então, falando do dólar de hoje, regra de declaração do renko, acabei não fazendo nada. Não sei porquê, mas hoje eu acordei com uma canseira. E eu dormi bem. E eu tava dormindo aqui sentada. Então não tava dando de jeito nenhum pra ficar brincando de operar. E aí eu não fiz estudo semanal ontem e chegar pra operar na semana sem saber o que vai acontecer, não vi notícias da semana, não sei de nada. Então fico muito desconfortável, bastante. Fiquei só observando, apesar que eu cheguei a ver uma troca de cor bem interessante aqui nessa região desse fundo. Então a primeira troca interessante seria essa de venda, no primeiro candle praticamente. Teria andado bastante, hoje o dólar já praticamente já abriu com gap de alta, porém já foi queda rápido. Quase 40 pontos em 20 minutos, isso é pouca coisa. Pouco tempo, muito ponto. E aí, quando trocou para compra, eu tava bem de olho, mas não fiz nada. Fiquei apenas observando. Realmente, essa troca aqui teria sido bem interessante, porque voltou tudo, voltou em V. Só que a maioria das voltas em V, infelizmente, elas não rompem direto. Elas fazem talvez um pullback ou acaba sendo um rompimento falso e fica travado, dando início de uma lateralidade. No caso aqui do dólar, a gente tem um retorno em V, não rompeu de forma direta, fez um pullback, aí conseguiu romper depois e fez pullback. Nessa troca de cor aqui depois, acabou dando stop, não andou praticamente nada. Essa outra foi sensacional. A venda já não foi interessante. Aí já era final do dia, começou tendo ter ruídos aqui, já não valia mais a pena. Em relação a Renko Comédias, não estou olhando o dólar, isso acho mais válido olhar o índice. E aí, falando graficamente do dólar, deixa eu abrir o contrato atual aqui e que a gente tem para comentar. E também já atualizar, né, para o estudo semanal. A gente teve aqui um movimento de sexta-feira, início do dia fez também um retorno, mas não foi um retorno em V, foi um retorno em A. E não conseguiu romper, tanto é que até o final do dia ficou em lateralidade, com candles bem fracos. E aí fechou de um jeito bem ruim, voltando aqui para uma região de suporte, no caso, né? Ou seja, tentou romper esse suporte, mas estava travando na região desse suporte. Hoje já abriu com um gapzinho de alta bem simples, eu não vejo nenhuma média em tendência. Primeiro candle já foi de força vendedora, já rasgou para baixo, não testou essa região desse fundo aqui, que era um fundo importante, quase testou. Não vejo confluência suficiente para reversão, infelizmente deveria ter caído mais um pouco. Aqui não tinha nada, não tinha retração, não tinha nada. Então acho arriscado bater um contra aqui pelo gráfico de candles. Acabou voltando, só que essa volta, como eu disse lá no Renko, chegou a testar mais ou menos a região de máxima, não rompeu de forma direta, porque esticou também. Fez um pullback bem ruim, de trap zone ainda de média. Acabou rompendo, subiu de forma esticada, não tem confluência de pensar em reversão, nem risco retorno. Cai de forma aqui de bandeira. Essa bandeira acaba sendo de alta, só que não dá prosseguimento e acaba travando até o final do dia, bem ruim, com candles de baixa intensidade, gap entre candles, volume baixo, bem complicado. Então, o dia acabou sim fazendo um retorno em V, virou o cenário, mas travou o final do dia. Sexta-feira foi um movimento parecido, só que virado para baixo. Então, eu não gosto muito de dias assim. As médias ainda seguem sem tendência. Não é fácil, não gosto. E aí, já aproveitando para falar do macro, vamos lá direto pro gráfico. Deixa eu abrir o WDelfoot. A gente teve rolagem de contrato na semana anterior. E aí a gente vai lá pro gráfico do mensal. Então, a primeira semana de outubro já passou. Por enquanto, na semana agora, né? Esses últimos dias, esses primeiros dias de outubro, na verdade. Foram 5 pregões, eu acho.
completado já com hoje. Por enquanto o mês está formando um inside candle, não formou a mínima desses últimos meses aqui, que ainda segue um ponto muito interessante. Espero que venha a ser testado. Tá sendo um candlezinho de inside, não tem que preocupar com FR, não está sobrecomprado, nem sobrevendido, tá tudo ok. E aí eu vou direto pro semanal, que vai ser aqui o importante. Semanal segue ainda possível ombro, cabeça, ombro. Esse fundo ainda segue com muita liquidez, é o mais importante que nós temos. O movimento da semana anterior fechou um candle de inside dentro da semana desse candle, né, de força vendedora, de 2 semanas atrás. E por enquanto esse candle atual tá com cara que vai talvez romper essa máxima ou a mínima do candle da semana anterior. Foi bem pequeno a semana anterior, bem ruim. A questão que me preocupa é se vier a testar talvez a máxima de 2 semanas atrás. E principalmente essa daqui, né? Porque aí vai testar o topo do segundo ombro de novo. Qual que é meu interesse? Meu interesse é que venha cair e testar essa região. Por enquanto, os candles aqui de força compradores estão sendo fracos, tá? Força vendedora está mais forte, está com cara de apenas mais um respiro para voltar e testar essa região. Aqui, deixa eu ver o que mais do semanal. A gente tem uma tentativa de pullback da 20, mas a 20 não está indicando mais força, então não estou gostando da reação dela. Ela reagiu aqui, não conseguiu acionar esse pullbackzinho. E aí quebrou a força dela e pode ser que esteja agora, já está por baixo dela, né? Isso aqui pode ser talvez um pullback para média de 20 depois começar a virar para baixo. Então isso confirma a possibilidade de uma queda aqui para um movimento de teste dessa linha do pescoço. Fora isso, ok. E aí a gente vai para o diário agora. O diário, os últimos dias estão difíceis, muito travado. A gente vê que está num range bem curto de pontos, sendo que nos dias antes aqui estava bem melhor, a volatilidade estava melhor, a variação também. E desde então esse range aqui está de 130 pontos. Olhando pelo diário ainda é muita coisa. Só que aqui atrás estava muito mais, ó, 200, olhando aqui também, 290, quase 300. Mas esses últimos dias não está legal e os candles estão bem embaralhados. A gente vê que está formando topos mais altos e também fundos mais altos. Isso aqui pode ser apenas uma mini bandeira para voltar a cair, fazer um movimento de baixa. Ainda segue um cenário bem bonito para voltar a testar essa linha do pescoço. Eu ainda não vejo nenhuma força compradora suficiente para indicar que esse movimento vai explodir para cima. Eu ficaria atenta se chegar a testar esse topo aqui. Mas fora isso, por enquanto, ainda é cenário baixista. Aqui uma outra coisa que o Vlad estava comentando é que ele enxerga também um triângulo descendente. Pode ser também. Triângulo descendente, mais uma confirmação de mais uma possível figura de baixa, né? Então a gente vê que essa LT aqui vai ser importante e é por isso que eu vou marcar essa LT agora. Achei interessante marcar porque nós temos aqui como se fosse a região dela já. Então LT marcada aqui. Vamos ver se vai respeitar. Tá com cara que sim, a gente vai ter talvez um teste desse fundo aqui, possivelmente. Em relação a médias aqui, pelo diário, a gente vê que a 20 está ancorando esse movimento para continuar dando a resistência desse movimento baixista. O IFR aqui, a gente está com divergência, teve um topo aqui, o IFR renovou, mas o gráfico não renovou, então tem uma divergência bem estranha. Enfim, aqui, deixa eu ver em relação a diário, basicamente era só isso. O candle de hoje não teve grande relevância, não chegou a romper a máxima aqui dos dois anteriores. E aí, bora agora direto para os 60 minutos. O que a gente tem aqui? Um cenário que vai ser importante fazer algumas marcações. Aí eu vou lá no contrato atual, deixa eu abrir o contrato atual. Vou aqui deixar esse caixote, que aqui vai ser uma região de teste importante. E aqui embaixo eu vou deixar esse caixote também. Agora esse aqui eu vou alterar. Esse aqui eu vou alterar para essa região intermediária aqui. E também eu vou marcar aquela LT dos topos, né, que eu estava comentando, que no contrato histórico dá para ver melhor, mas aqui também pelo contrato atual também dá para ver, que está nessa região junto com a média 200, então a gente espera talvez que respeite. Mas se for olhar pelos 60 minutos, está com cara que o preço vai ficar travado nessa região por enquanto. Então o cenário não está fácil, é dentro de uma lateralidade, está na cara de LT que deve respeitar, aqui no meio médias estão sem tendência, então está um cenário bem feio. A VWAP do mês anterior tá junto com a região, então por enquanto no mês agora de outubro não saiu da região da VWAP de setembro, mas se eu for olhar o contrato anterior, a gente vê o contrário, né? A gente vê uma informação mais real. A VWAP mensal a gente tem lá em cima, então tá também muito próximo, então está travando bastante o preço nessa região. A gente vê que tá muito próximo também de 5,50.
que é um patamar de bloqueio muito forte, que o preço tende a ficar em volta. Então, para conseguir sair dessa região, acaba demorando um tempinho. Mas ainda segue um cenário aqui como se fosse também um canalzinho para talvez voltar a cair. Mas enfim, essas marcações aqui seguem sendo as mais relevantes. E aí para os 5 minutos, então, é isso que eu tenho marcado. As médias, então, no mês estão sem tendência. Não vejo outra região intermediária para ficar marcando um suporte e resistência, porque senão vai ficar uma bagunça. Então, marcar as extremidades é aqui e SLT para lembrar. Fora isso, mais nada aqui de tão relevante assim. Possibilidade de gap amanhã. A gente tem aqui, vamos supor, se for um gap de baixa, se abrir abaixo, pode ser gap dinâmico, só que eu não fiz backtest de Fab4 nem gap dinâmico com dólar, porque não tem não tem muita frequência esse tipo de abertura. Então, nem tô botando fé nesse movimento, raras às vezes acontece isso. Setup da VWAP pode dar, principalmente se for abrir com cap de alta, esticado, porque a 200 é aqui embaixo, e aí a gente pensaria em vendas. Seria interessante. Mas o cenário não está legal, no geral não está nada legal. E aí falando do índice, o índice aqui, bora direto pro dia de hoje, comentar em relação a Renko troca de cor que a gente teve. 12R também não fiz nada, o movimento hoje foi assim, até vi o Alisson, que eu sigo, né, comentando, que diz assim, é aquilo, ou você tem o tiro certeiro, ou se você ficar esperando uma confirmação, você vai ficar para trás. Porque o movimento foi muito rápido, muito rápido. Não curto muito dias assim, porque se você não acertar o ponto de entrada, você acaba perdendo esse movimento de queda. Se você não acertar o ponto de entrada de compra, você pode perder boa parte desse movimento de alta. Simplesmente vai forte e volta forte. E também tentar caçar, acertar o topo e fundo do movimento é muito perigoso. Aqui, por exemplo, muitas pessoas podem ter tentado vender e o preço acabou estopando só para depois andar a favor do movimento da venda. Se tivesse caçado venda aqui, teria talvez estopado e depois acabou indo. Se tivesse caçado compra aqui, talvez teria estopado e depois acabou indo. Então, bem perigoso diz assim, acaba ignorando as médias. Não é um dia de tendência, não é. Porque a gente vê que foi um zigue-zague completo e praticamente o fechamento foi bem próximo da abertura. Então, um zigue-zague bem louco aqui. E aí, falando de troca de cor, a gente vê que teve uma troca de cor já logo na abertura, que não teria dado tempo, talvez. 9-1 é muito, assim, na cara da abertura. E aí, quando trocou para venda, a gente viu que estopou. E começou a ter muito ruído aqui em cima. Eu até falei, sai fora desse Renko, porque dá um perigo. Troca pra compra, venda, ficou nesse zigue-zague. E aí, até que trocou para venda finalmente, era quase 10 horas, era a abertura exatamente do avista nosso, e teve um movimento vendedor aqui. Mas é aquilo, e se não tivesse sido essa hora, né? Tivesse tido mais um candle positivo, bloco, na verdade. E aí o movimento acabou trocando de cor, essa troca acabou sendo bem interessante, voltou tudo. E era engraçado que os dois estavam fazendo o mesmo movimento, índice dólar, eles estavam fazendo um movimento zigue-zague, né? Bem complicado. Trocou para venda de novo, caiu reto. A compra teria estopado, a venda também. A compra teria andado pouco, aí já era o fim da tarde, já não valia tanta pena. Então, aqui início do dia teria sido um giro louco se tivesse feito, infelizmente. E falando em relação ao 10R com Renko, que eu vou anotar pelo menos na planilha, são alguns exemplos aqui, principalmente, esqueci de falar da abertura. O da abertura aqui, infelizmente, teria sido muito rápido, mas interessante, esse pullback de compra. Tinha trocado de cor também, tá? Tinha trocado junto de cor. Mas aqui em cima, infelizmente, tudo ruim. Essa troca de venda caiu reto. Esse pullback teria sido interessante, na minha opinião. Tava até vendo ele na hora, comentei com o Túlio. Mas não estou fazendo ainda esse tipo de operação. E aí o movimento acabou caindo. Esse outro pullback já tá no VWAP Band, não vale a pena. Voltou forte, sem oportunidade. Aqui teria dado alguns pullbacks de oportunidade, tá? 2 de compra. Aqui não teria trocado de cor no 12R. 12R teria sido tudo compra nesse movimento de alta. O 10 que chegou a trocar, mas a gente não olha a troca de cor pelo 10. Aqui nessa venda, infelizmente, não teria dado oportunidade. Aqui embaixo já teria dado. Tinha risco retorno para VWAP Band. E depois não deu muito o que fazer. Já ficou bem fraco, um movimento bem estranho. Falando em relação ao gráfico de candle, aí o dia foi meio louco. Eu não tinha marcações, por isso que eu não gosto quando eu chego sem marcações, sem estudo. Nossa, é horrível. As marcações que eu tinha aqui eram em relação à noite de quinta para sexta. Então, assim, eu tava bem por fora do movimento de sexta, de hoje, da abertura também.
O que eu tinha marcado aqui? Lembrando, né? Nós tínhamos esse canal de baixa, que aí, há alguns dias atrás, havia sido rompido, um movimento forte. Fez um pullback, só que esse pullback aqui no índice ficou um pullback muito estranho. Voltou para dentro desse canal, ficou acima, foi lá, teve um dia de movimento bem forte de alta e testou a LT superior. Respeitou essa LT superior e voltou forte. Então, tá bem estranho o movimento. E aí, dentro dessa região, tinha formado um canal de alta também. Esse canal de alta estava importante até que na quinta-feira da semana passada houve o rompimento de forma esticada, travou depois no final do dia. E sexta foi essa bosta, né? Essa bosta aqui que não mexeu o movimento, foi bem ruim. Hoje a gente vê que já meio que testou, fez uma troca de polaridade com a CLT rompida, que depois eu vou ter que analisar ela direito para talvez manter ela. Mas aqui em relação ao fechamento de sexta com a abertura de hoje, foi uma abertura bem feia. Média sem tendência em torno de 200. Nós não tínhamos aqui um movimento bom, estava lateral. Simplesmente a abertura já foi com gap de baixa, testando a VWAP e já arregaçou para cima o primeiro candle. Primeiro candle muito forte, deu sequência no segundo, e aí o movimento depois começou a travar, uma forma de deriva bem feia. Para abertura eu não vejo nada a ser feito nessa região. Então começou a derivar, movimento feio, não testou a média de 9. Tava com dificuldade para subir, mas todas as vezes talvez que dava aqui no renco, né, venda teria estopado e tava tendo muito ruído. Até que apareceu a abertura do à vista. Nós tínhamos ações em alta, só que eu acho que o à vista, o futuro na verdade já tinha precificado, né? E veio as ações, né? Simplesmente, mesmo com variação positiva, o índice virou tudo muito rápido. O Bruno Matheus até chegou a fazer uma venda aqui em cima. E foi uma queda livre, rapidinho, sem sofrer. Não deu risco de stop para a ação de venda se tivesse feito. É aquilo, se cravou o momento certo, é só surfar. Mas se depois tentar caçar, é muito perigoso a pessoa não ter outra oportunidade no meio do caminho. Chegou exatamente na região do fundo do dia, não testou exatamente, mas a região. E voltou de novo. Voltou forte, ignorando todas as médias. Não gosto muito de mercado assim. Zig, zag, zig. Só que aí esse outro zag aqui já não foi tão forte. Aí já foi mais lento. Demorou mais tempo para vir testar esse fundo. As médias seguiam sem tendência, infelizmente. E aí o mercado aqui, infelizmente, bem ruim no geral, sem tendência mesmo. E depois morreu. Depois de 1 hora da tarde, o movimento ficou bem travado, em torno das médias, bem ruim aqui. No geral, talvez até formando um outro canal, mas a gente vê que o fechamento foi no mesmo nível praticamente do fechamento de sexta, tanto é que é de variação 0,08, é como se não tivesse feito nada no movimento de hoje. O Ibov praticamente é a mesma coisa também, 0,17, então cenário bem ruim mesmo. E aí agora falando em relação ao macro, então falando agora em relação ao estudo semanal, Ibov, já direto para o Ibov, tempo gráfico mensal. Tá uma baguncinha aqui, deixa eu tirar os estudos. A gente tem um mensal, né, no anterior, um inside candle, e por enquanto o mês de outubro está sendo também um inside candle em relação ao candle anterior. Não rompeu máxima nem mínima, está sendo um candle que por enquanto, se for olhar a abertura desse mês e o dia atual, é como se não tivesse acontecido nada, porque está no 0 a 0. Então a abertura foi aqui. E por enquanto, né, o fechamento de hoje está sendo aqui, então não tem movimento e variação por enquanto. Estamos no dia 7, amanhã é 8, e por enquanto sem movimento, está no 0 a 0, sem definição aqui de direção. Eu não consigo ver, pelo candle atual, alguma possível direção, se vai para cima ou para baixo, tá? Então, 0 a 0. Então, 5 pregões, como se nada tivesse acontecido, resultado 0 a 0. E aí do mensal, tá tudo ok em relação em FR, não está esticada, a única questão é que está longe da média 20, isso não é tão legal assim, para engatar uma nova tendência. Mas do mensal também, só relembrando que no macro ainda segue a possibilidade de uma quinta onda, essa quinta onda ser maior. Então isso aqui pode ser apenas um pullback para voltar a subir, olhando pelo mensal. E aí do mensal tem poucas coisas, tá? Bora direto pro semanal, que tem mais coisas aqui importantes para lembrar. Nós estamos numa região muito forte de pressão compradora. Por quê? Nós tínhamos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, linha do pescoço, foi rompida, troca de polaridade e aqui é a região de pressão compradora. Olhando essa última pernada de alta, se eu marcar aqui retração desse movimento, nós também temos 50%. Se eu marcar dessa pernada de baixa maior aqui, quer dizer, essa pernada daqui do fundo, né?
temos o primeiro nível. Então tem muita confluência para o preço vir a tentar travar nessa região. Então tem pressão compradora. E aí, o que mais que eu preciso falar? A SLT aqui não é exatamente a SLT que tem que estar posicionada nessa região. Na verdade, é uma LT do mensal, tá? Aí venho, voltando pro mensal que eu esqueci de falar dela, que infelizmente, olhando por SLT, a gente tem o terceiro toque de topo, né? Infelizmente, dando uma pressão vendedora. Isso não é legal. Outro motivo também para ser uma pressão vendedora que foi confirmada no mês anterior é que fez esse rompimento aqui de forma esticada. E aí, agosto fechou muito próximo desse topo anterior que tende a ser rompimento falso. E aí veio setembro, fechou abaixo desse topo aqui, indicando ser rompimento falso. E por enquanto tá dando essa pressão vendedora também. Aqui também estava bem próximo de 140 mil, que em tese é um valor, um preço muito forte de resistência teórica, mas não tocou. A questão é de proximidade. Então 140 estava aqui, ó, 140 nessa região, muito próximo essa pressão. E aí, voltando agora para o semanal de novo, a gente teve aqui em relação, deixa eu tirar os estudos, este candle semanal foi um candle de indecisão, mas ele indicou aqui realmente uma força compradora, que era de se esperar. Veio o candle da semana anterior, fechou aqui uma indicação de talvez formar um pivô de baixa, porque tá com cara que tá fazendo isso aqui. E por enquanto, essa semana, para confirmar esse cenário aqui, tem que romper essa mínima da semana anterior e também a semana retrasada também. Por enquanto, o dia de hoje não fez nada. É um candlezinho bem tranquilo aqui do semanal. Então, não houve nenhum rompimento importante por enquanto. É claro que ao longo da semana muitas coisas ainda podem acontecer. Falando de médias aqui, a gente tem ainda afastamento da 20 do semanal, então está longe mesmo. Já indo para o diário, a gente já vê um cenário um pouco diferente. Já falando de médias, a gente vê a ancoragem da média 20 bem bonitinha. A gente vê que ela realmente tentou respeitar aqui, só que reparem que este candle nem teve o rompimento da mínima. Então, por mais que a 20 esteja tentando respeitar, não tem ainda a confirmação desse rompimento aqui desse fundo importante. Primeiro fundo vai ser esse, depois vai ser esse aqui, para dar um sentido a esse pivô de baixo. A LT está respeitando bastante. Foi muito importante, inclusive, para fazer uma venda aqui nos 5 minutos desse dia. Nós temos aqui, né? Tinha, né? Um SLT também, só que aí rompido. Buscou SLT superior. Então, SLT de baixo, até que eu não vou considerar, tá? Vou deixar ela meio cortada aqui, só para lembrar que eu tinha SLT marcada. Então, vou só puxar para trás. Não esquecer dela. E aí, a Marcela chegou até a comentar uma coisa importante, que aí vira uma loucura nessa região. Porque se a gente for olhar em relação ao diário aqui para o Ibov, a gente vê que tem terceiro toque da SLT. Então, parece uma trap zone de marcações. Nós temos aqui essa linha do pescoço que joga para cima. Nós temos retração também que joga para cima. Nós temos aqui a média de 20 que joga para baixo. Nós temos a LT de cima que joga para baixo. E se for considerar essa LT que a Marcela comentou, é mais uma tentativa de jogar para cima. Então, nossa, que briga feia, né? Muito feio aqui, tanto é que tá assim, travado nessa região. E é bem estranho, porque se for olhar, nós temos topos ascendentes e os fundos também estavam ascendentes, e ainda estão ascendentes, ó. Até que pelo menos esse topo aqui agora foi mais baixo. Só que, então, isso aqui é um cenário de possível bandeira, mas será que é uma bandeira para continuar o movimento de baixa? Mas aqui tem pressão compradora, então é uma região bem difícil mesmo, tá? Bem difícil, tá difícil. Aqui é 130 mil, então é um bloqueio também de preço teórico forte, como aqui em cima era de 140. O preço aqui vai ficar talvez até travado até dia, deixa eu ver, dia 16, eu acho que vai ter rolagem de contrato, então faltam poucos pregões. E aí, dia 16 vai ter essa rolagem do contrato, né, do índice futuro. Se for olhar pelas posições interessantes daquele Sonar, né, aquele site que o Egler de vez em quando ele posta, eu comentei na semana passada que tem muitas posições de interesse de manter o preço em compra, né? Ou seja, call aqui a partir de 130 para cima. Então, até ao dia da rolagem, está tendo muito interesse de manter o preço acima de 130. E por enquanto está acima de 130. Então, eu não duvido nada se nos próximos dias ficar travada ainda nessa região, tá? Só pela questão dessa bagunça que está aqui, é uma região bem complicada. E aí daqui a pouco eu vou comentar os comentários do Vlad, que também reforça um cenário estranho aqui para o índice. Mas falando aqui então do diário, indo agora para os 60 minutos, que a gente tem
É um cenário também bem desafiador. A gente tem aqui, deixa eu ajustar, essa LT, né, que acabou sendo rompida aqui em cima, mas agora não tem mais importância para mim. Tinha desses fundos aqui que acabou sendo rompido, mas a gente vê que está servindo como troca de polaridade. Troca de polaridade, mas olhem os últimos candles dos 60 minutos, junto com hoje. Horrível, horrível cenário, desde quinta-feira. Tá bem chato esse movimento. A gente teve um movimento muito forte aqui na quarta, né? Junto com o primeiro candle da quinta. E criou-se um favelo gap. Por isso que essa região tá, por enquanto, tentando preencher esse favelo gap que tem aqui. Então, vamos ver, né? Até que ponto vai preencher. Se vai ser para preencher e depois voltar a cair. Mas tem esse fundo aqui que é importante. E se eu for olhar o contrato atual, aí tem um ponto importante para ressaltar. Que de vez em quando, quando vai chegando o fim do contrato, a gente pode ter divergência de fundos aqui em relação ao Ibov e o futuro. Acredito que a gente não tenha tanto. Às vezes acontece os rompimentos serem falsos porque tem essa divergência. Então, se for olhar em relação à distância, olhando aqui rapidinho, a gente tem uma distância bem maior no Ibov. Se for marcar aqui, considerar essa pernada que eu estou marcando, ó, então a do futuro está um pouco menor que do Ibov. E isso já foi muito importante para algumas operações minhas, que eu fazia às vezes a venda e eu não conseguia pegar, infelizmente, muitos pontos porque estava com cara de ser rompimento falso. O futuro rompia, mas voltava tudo porque o Ibov não tinha rompido ainda. E aí o Ibov só testava o fundo lá e voltava tudo. Então isso aqui acaba sendo importante e eu não gosto de rompimentos próximo de rolar de contrato porque acontecem essas divergências. E aí falando em relação a marcações aqui, então, eu vou só ajustar SLT aqui. Então, marcações aqui é importante. Então, marcações relevantes ainda. Vou deixar marcada essa LT aqui, importante. Vou deixar marcado esse caixote aqui, importante. Foi respeitado, inclusive. Vou deixar esse fundo aqui, muito relevante. Inclusive de troca de polaridade lá atrás também. E essa LT aqui também. A região dela acabou respeitando hoje como uma resistência. Fora isso, tirei aquela outra que estava aqui, porque não faz sentido agora. Vai que talvez o preço venha a subir, aí eu volte a marcar SLT. Mas, por enquanto, não vejo esse cenário de alta ainda não. Mas quem sabe ao longo da semana eu venha marcar ela. Só que essas regiões aqui acabam sendo mais importantes em relação aos 5 minutos aqui. Eu nem vou marcar LT de fundo aqui, porque vai ficar bem estranho, vai ficar muita marcação. Deixa só esse caixote aqui embaixo. Mas sim, o preço está travado. Parece até são topos ascendentes e fundos descendentes. Está com cara que pode ser alagamento. Mas ainda é precoce para afirmar isso, porque faltou um teste de fundo aqui. Tá formando fundos mais altos, então tá muito estranho. Em torno da média 200, sem tendência. O fechamento de hoje foi 0 a 0 praticamente com sexta. Então não tá legal. Não tá legal o cenário para os 5 minutos aqui. Tá confuso. Então essas marcações, as extremidades ficam mais fáceis de analisar o que pode acontecer. Possibilidade de abertura amanhã. Gap dinâmico com Fab 4 não vejo, porque as médias fecharam muito próximas. Não tem. Setup da VWAP só talvez se abrir com gap bem afastado, porque se abrir próximo não cabe. Setup da VWAP vai ficar muito próximo das médias. Possibilidade de reversão possivelmente também, mas tem que tomar cuidado com confluência. Vai faltar confluência que é importante, hein? A depender da reversão. Então, e tendência esperar as médias ficarem em tendência, algo que hoje não teve. Sexta também não teve. Final de quinta também não teve. Então o cenário está bem travado aqui. Falando da VWAP, então, só lembrando a VWAP mensal, deixa eu falar da VWAP mensal do contrato anterior pelo Infut, né? A gente tem aqui a proximidade da VWAP mensal, deixa eu puxar lá em cima. Ó. Então, a gente tem a VWAP de setembro. Setembro respeitou como resistência. E a VWAP atual, por enquanto, está muito próximo. Então, tá bem travadinho aqui nessa região. Falando, deixa eu ver de ações apenas por curiosidade, ativar o Ctrl+J, Ctrl+K. A gente tem aqui em relação ao diário, deixa eu ver se está certo, se eu ativei. Tá ativado. E que a gente tem aqui um cenário muito forte que teve esses dias atrás pela questão do minério de ferro, né? Abriu, deixou gaps abertos aqui. E nesses últimos dias travado nessa região, até porque é feriado na China também, vai voltar amanhã. E aí, com essa volta pode impactar também, importante. Tá esticado ainda. A gente vê que tá longe da média 20, longe. Isso no diário.
Semanal, o candle foi, assim, absurdo da semana retrasada, e aí semana anterior fechou um candle de correção, e por enquanto tá um candlezinho bem tranquilo. Essa região, média 200, tentando respeitar como resistência. E aqui também tem uma resistência. Chegou de forma esticada, então por enquanto tá com cara que vai travar nessa região aqui. Deixa eu ver o que mais. 60 minutos. Tá caindo em forma de canalzinho, mas amanhã, o jeito como vai voltar a China ali, a cotação do minério vai ser muito importante. Aqui, Petro. Olhando em relação ao diário, os últimos dias a gente teve um movimento forte, puxado também pela commodity. Inclusive, lá fora tá subindo bem nesses últimos dias. Subiu, mas não sei se vocês lembram, mas dias atrás eu comentei que essa queda estava muito estranha, muitos candles de queda, mas com dificuldade para cair ao mesmo tempo. Vários dias com cor negativa, porém com dificuldade para cair e renovar fundos importantes. E aí veio um candle forte que faz o engolfo, né, desses candles aqui anteriores, dá uma sequência de movimento de alta e basicamente dentro de uma região que é para acontecer isso. Temos aqui uma LT superior e uma outra região aqui. Então, respeitou essa região desse fundo e está respeitando o movimento de alta. Por enquanto, ok o cenário aqui. Sempre acompanhar a cotação do petróleo, porque esses dias está um pouco agitado. Já o setor financeiro que está correlacionando bastante, a gente tem um movimento bem travado também. Por isso que está bem estranho esses últimos dias no Ibov. Porque o setor financeiro não está tomando uma decisão aqui numa direção. Tem favela gap aqui embaixo, tem. Olhar no semanal também, vai achar favela gap lá embaixo também. Mas se for olhar por semana, a gente tem semanas consecutivas de queda. 1, 2, 3, 4 e nós estamos indo para a quinta. E uma sequência bem ruim, que talvez pode ser um sinal de correção. Aqui está próximo de 50% de correção, pode ser uma região de pullback para voltar a subir, mas por enquanto o cenário ainda, infelizmente, em canal. Os últimos dias não está fácil, tá? Não está fácil aqui. Aqui, deixa eu falar do mercado agora lá fora, que está sendo bem importante ressaltar. O S&P, olha isso, não é só aqui, né? Lá fora também. Tá bem feio esses últimos dias. Não tá fácil também de se operar lá. O mercado não tá criando tendência. Candles todos próximos de máximo e mínimo dos dias anteriores. Então, desde o dia 20 de setembro, quase 17 dias então, o mercado simplesmente não sai dessa região. E se for olhar Dow Jones aqui também está assim, bem tenso, bem chato. Nasdaq, setor de tecnologia, também está. Nossa, tá horrível. E aí começa o cenário mudar em relação ao DXY. O DXY fez um movimento muito importante. Esperava pelo teste aqui do 100, né? 100 pontos para baixo. Era uma região bem interessante de se testar, mas acabou não acontecendo e o movimento virou. E o dólar nesses últimos dias está subindo bastante. Tem sentido para isso, tá? Muito mais em relação à notícia que teve de sexta-feira, intensificou mais ainda o movimento. Já eu explico sobre o payroll de sexta-feira. E o que o cenário, por que o cenário inverteu todo. Mas somente comentando aqui, então, infelizmente o DXY respeitou esse fundo. E uma coisa que eu não tinha, não sabia, né? Que eu acho muito interessante sempre ver outras análises. O gráfico é muito foda, né? Olhem esse gráfico aqui. Essa pessoa mostrando um gráfico do DXY, que se eu tivesse visto antes, talvez eu não ia imaginar o teste de 100 pontos. Por quê? Eu acho que divergência ela é muito forte, principalmente para alguns tempos gráficos. Esse aqui é o tempo gráfico, eu acho que era o diário. Diário. E a gente tem um movimento aqui que, além de ser uma região de suporte, desde 2023, ó, suporte, que é a região de 100 pontos, estava fazendo realmente um canalzinho. Estava derivando. E aí eu estava imaginando que haveria o rompimento desse fundo, fazer um pullback, um respiro, que no caso é essa deriva, e romper esse fundo. Só que uma coisa eu não tinha visto, é o RSI, divergência. E se a gente for ver aqui, né, essa imagem que foi dia 2 de outubro, então já tem alguns dias, estava caindo, renovando fundos, porém o RSI estava renovando topos. Isso aqui é divergência bem gritante, né? Então, nesse caso, acaba sendo um rompimento falso. Se eu tivesse visto isso, eu já não ia acreditar mais um rompimento de 100 pontos. Acabou realmente confirmando essa divergência e o movimento está subindo. Está subindo já, essa imagem já está desatualizada, mas é importante eu comentar isso. Acabou respeitando essa divergência. Aí o dólar segue subindo, só que está subindo já de um jeito já esticado. Longe de média, isso aqui chega a ficar um pouco esticado, ruim. Hoje o VIX subiu. O S&P não chegou a cair tanto, mas o VIX acabou subindo e isso acabou puxando dólar, não só aqui, lá fora também.
Isso é ruim, tá? Ruim o cenário. Se for olhar para quem opera dólar é ótimo, né? Porque pode criar tendências boas. Mas, graficamente, os dois trabalham em zigue-zague hoje. E aí o nosso WZ segue travado também. Então não é só lá fora o S&P. Aqui também está bem travado, ó, bem travado nessa região. Estou bem ansiosa para algum rompimento, nem que seja para baixo ou para cima, tanto faz, mas sair dessa região vai ser muito importante, tá? Amanhã vai ter o retorno do mercado chinês e a gente vê que fechou aqui praticamente, né? Estava subindo nesses últimos dias, virou o mercado que antes estava com performance negativa, uma das piores do ano, para uma das melhores, tá? De performance do ano aí. Virou muito forte esses últimos dias. Mas essa alta não é, só lembrando, essa alta não é sustentável, tá? Não é sustentável essa alta aqui, não é interessante. Daqui a pouco a gente vai ver movimentos depois corretivos, não só pela questão do fundamento macroeconômico, mas de gráfico, né? Porque a gente sabe que não é normal esse afastamento da média de 20. Olha aqui, se afastou, voltou. Outros movimentos de afastamento, a gente teve aqui atrás, que nem foi um afastamento tão grande assim, mas volta, vai voltar um dia ou outro. E a gente vê que tá gritando esse afastamento. Não sei a última vez que aconteceu um afastamento tão importante assim, isso no gráfico do diário. Minério de ferro que vai voltar a cotação de Dalian esses dias, por enquanto segue aqui numa região de possível bloqueio da média 200. Eu acho que já está exagerado demais esse movimento de alta. Atenção para como que a Vale vai reagir com esse retorno do mercado chinês amanhã. Petróleo, comentário importante. Olha essa alta que teve no petróleo aqui, esses últimos dias. Não só pela questão da, de Israel e Irã, né? Tem questão também a respeito da demanda, uma discussão a respeito da demanda que a inflação pode voltar nos Estados Unidos. Vou falar já já sobre isso. E aí a gente tem aqui uma possível demanda, né, já precificando no futuro, né, um aumento. Respeitou então esse fundo, né? Acabou sendo um fundo duplo, tá subindo graficamente. Era uma região possível de se respeitar mesmo. E o movimento, infelizmente, está voltando a patamares de US$ 80. Eu só preocuparia se ele voltar para 100, né? 100 é o topo lá em cima. Aí o cenário vai ficar louco. Infelizmente, assim, felizmente, né? US$ 100 não chega desde mais ou menos novembro de 2022. Então, claro que está um pouco longe ainda para fazer esse movimento. Mas aqui a gente teve um movimento de alta bem forte que a última vez foi final de agosto, tá? Então, situação um pouco preocupante. O ouro, a gente vê que tá na região de máxima ainda. E aí eu cheguei a ver uma imagem esses dias, só que agora não lembro exatamente o que que foi. Era um gráfico macro do ouro, não sei se era uma LT, agora não tô lembrando. Depois eu tenho que relembrar o que que era. Mas enfim, infelizmente em região de máximo. E aí um comentário, outra coisa importante. Se falar, olhem isso aqui. Juros de 2 anos. Nos Estados Unidos, o que aconteceu esses últimos dias? Sexta-feira, foi o gráfico esse aqui. Hoje esse. Então, está subindo muito. Voltou a patamares de agosto. E os de 10 anos também. Então, que cenário estranho, né? De 30 também está subindo. Já vou explicar, porque eu achei um comentário, um relatório do Igor muito bacana de explicando o que que é isso. O cenário, o que está acontecendo, inverteu tudo, né? E aí, basicamente aqui de gráfico, beleza. Antes de eu falar dessas coisas que eu cheguei a ver, só comentando que hoje então é o último feriado, o último dia de feriado na China, amanhã já volta. Não teve notícia tão relevante hoje, alguns pronunciamentos que eu nem fiquei sabendo de nada relevante desses discursos, tá? Do FONC, dos Estados Unidos. Amanhã, terça-feira, nós temos aqui, não tem nada 9h30 relevante. Isso aqui não é de movimentar. Alguns outros discursos de novo. Não tem notícia relevante amanhã não, tá? Nenhuma programada tão forte assim. Já na quarta tem mais discurso. Não tem notícia também relevante 9h30. Não, esse de 11 horas, 11h30, na verdade, não é de movimentar. E isso aqui, cada vez mais que a gente tá finalizando o mês de outubro, só me lembra que daqui a pouco o horário vai mudar, né? Daqui a pouco a abertura do norte-americano vai ser 11h30, aí a gente vai ter 1h30 de diferença do nosso com lá, vai ser bem ruim. Eu tô torcendo pra gente voltar com o horário de verão, tá? Porque eu não gosto dessa diferença, infelizmente. Mas, ó, mais uma vez, com o Investing colocando aqui IPCA num horário que geralmente não é. Geralmente ele abre, essa notícia sai na abertura do pregão, então isso aqui vai acabar alterando depois. A ata da reunião do FONC é importante, mas é só na parte da tarde. Quinta-feira tem IPC, opa,
quinta-feira é importante, hein? Gosto de PC, gosto de analisar. Então, tomar cuidado. Praticamente a notícia mais relevante da semana por enquanto. De novo aqui, feriado importante, mas ok, sexta-feira. E notícia Estados Unidos e IPP, deixa eu ver se é sexta. Sexta e IPP, que não é de movimentar tanto quanto IPC. Fora isso, algumas outras que talvez pode movimentar, mas o foco da semana IPC por enquanto. E aí, deixa eu tirar aqui, uma outra coisa interessante que o Vlad tinha postado no dia, acho que era mais ou menos na quinta-feira. Antes de fazer aquele, olha, só de olhar o candle diário, deixa eu abrir o Ibov aqui de novo. A gente vê que foi nesse dia aqui, ó, na dia 2. Ele tinha postado essa imagem desse indicador dele, Vlad Waves, né? Quando há o cruzamento, a gente tem a possibilidade de um movimento de tendência iniciar. E é muito forte esse indicador dele. Achei interessante de acompanhar. A gente teve um cruzamento aqui lá, na verdade, início desse ano. A gente não teve uma tendência, ficou bem travado. Só que o topo acabou sendo justamente essa região onde tentou cruzar, tá? E tentou fazer um movimento de queda. E aí, vamos falar realmente das tendências que nós tivemos, né? Nós tivemos aqui um cruzamento, foi um topo, caiu. Tivemos aqui um cruzamento, foi a região de fundo, subiu. Tivemos aqui um cruzamento, foi um topo, corrigiu. Tivemos um cruzamento, foi aqui o fundo, subiu. Aqui também houve cruzamento, nós tivemos uma correção, até por enquanto, e agora houve tentativa do cruzamento, tá? Para indicar talvez o início de um movimento de alta. Bem confuso isso aqui, porque até ele mesmo fala, no vídeo dele que ele postou ontem, que tá bem divergente, é um mês começando bem estranho. Isso aqui no diário para confirmar um movimento de alta, mas se for olhar historicamente, estatisticamente, outubro é um mês de queda. E aí vai contradizer com isso aqui. Então, um cenário muito, muito estranho. E aí, falando em relação aqui a situação, algumas coisas que ele postou, né? Deixa eu aproximar, a imagem tá um pouco ruim. Mas, estatisticamente, outubro, a gente tem um movimento de possível alta até dia 15 do 10. E aí, a gente, nesse ponto aqui, pelo menos vai a favor daquele indicador dele de cruzamento, né? Que a gente pode ter uma alta. O que tá fazendo até agora? Se for olhar até o candle de sexta, não tinha feito nada. Se for olhar hoje também, é como se o mês não tivesse feito nada ainda. A gente não teve indicação de movimento de alta. Pode talvez vir a acontecer. E tem sentido para isso, tá? Lembrando que aqui é a região de pressão compradora. Tem SLT passando, retração, favela gap, parte já preenchida, linha do pescoço, enfim. Pode sim fazer um movimentozinho de alta, tá? Não tão expressivo. E aí, depois para meio de outubro, a gente tem uma possível queda relevante. E aí, no finalzinho, um movimentozinho de alta de novo. Só que bem estranho, né? Se a gente for olhar aqui, como que realmente o gráfico tá confuso. E antes de eu falar do relatório do Eagle, outras coisas aqui que eu cheguei a ver, bem interessantes comentar, que outra coisa que acabou vindo a respeitar o fundo do DXY, que eu não sabia, não tinha reparado, não olhei. O gráfico semanal, né? Eu sou mais de olhar o diário. A gente teve o gráfico semanal testando a média de 200. Então, os indicadores mais comuns de se usarem, né? Média, RSI, enfim. A gente tem aqui a média de 200. E a última vez que testou ela foi lá em 2022. Então, aqui o toque, depois de um bom tempo, tende a respeitar. E por enquanto, até aquela imagem do dia 3, tava querendo fazer o engolfo, que realmente fez um engolfo no semanal. Região da média de 200 semanal também, além de 100 pontos e outras coisas que eu já falei do DXY. Deixa eu ver o que mais para ressaltar aqui do Twitter que eu achei interessante. Isso aqui. O S&P, né, que a gente teve um movimento bem forte de alta ao longo desse ano, né? Só subia, não parava de subir. Foi muito carregado pelo setor de tecnologia. E aí as coisas já estão invertendo, porque tecnologia não está subindo mais. Só que o S&P já ainda está na região de máximo. Então, se a gente for ver aqui, nesse gráfico, né, a gente tem que o número de ações batendo o S&P em setembro, que já acabou setembro, né, aumentou. Por quê? Porque porque o índice, né, o do S&P, não está sendo mais puxado pelo setor de tecnologia. Nos últimos 3 meses foi o setor de tecnologia, né, caiu, enquanto utilities e real estate praticamente subiram. E está ajudando, 20% um e o outro 16% até aquela data. Então, a gente tem totalmente movimento inverso. Agora, não é tecnologia, é um outro ciclo aqui.
Só que até quando, né? Até quando? Porque esse movimento aqui tá fazendo um pullback na 20, que pode ser um retorno para fazer a alta. Só que essa alta está estranha, porque isso aqui pode ser basicamente, tem até outras pessoas analisando, né? Um topo mais baixo. Tá bem estranha essa região do S&P, o jeito como está subindo. Não é mais bonito como antes, ó. Como a gente estava vendo. As altas estão bem mais fáceis, né? Bem mais claras o movimento de pullback, subia, subia, subia. Agora não. Tá bem difícil de continuar subindo. Outra coisa, apenas de curiosidade, achei isso aqui bem interessante, essa planilha. Acho muito, assim, legal quem faz essas coisas aqui para facilitar. Uma curiosidade de como que anda o mundo, né, a respeito dos juros. E que a gente tem aqui, olhando alguns países, né, por exemplo, Brasil, a gente tem a taxa atual, né, passou para 10,75. E se for olhar em relação à taxa real, que exclui a questão da inflação, o retorno está de 6,5. Então a gente está, infelizmente, numa mudança de alta. Diferente do mundo, que a maioria está caindo, caindo, caindo juros, né? Inclusive, os Estados Unidos cortou os juros de 0,50. A gente voltou a subir. Quais países estão nessa fase de alta ainda? Aí você vai comparar. Turquia, Rússia, o Brasil, África do Sul, Noruega, Austrália. Aqui tem Coreia do Sul. Aí Malásia, Tailândia, Taiwan, Japão voltou a subir, né? Depois de um bom tempo em baixa. Então, a maioria em queda. Assim, é só uma curiosidade pra gente ver como que está a situação. Esse gráfico aqui, eu acredito que esteja filtrado a respeito da taxa real, tá? Está filtrado a respeito da taxa real, parece que sim. Mas, enfim, né? É apenas uma curiosidade aqui. Outra coisa que eu achei interessante é como que o mercado chinês ajudou, né? Ajudou praticamente os investidores correrem para os mercados emergentes. No geral, nesses últimos dias. A China ajudou bastante aquele movimento. Mas sempre tomar cuidado, né? Sempre tomar cuidado com os chineses. Outra coisa aqui, que a respeito da segunda semana de outubro, a gente vê que nos últimos 20 anos, a segunda semana de outubro nunca fechou com candle positivo no semanal, durante anos de eleição. Então, olhando essa imagem, a segunda semana, que é esta daqui, a gente tem aqui... Opa, peraí. A gente nunca teve um candle aqui fechando positivo, só negativo, infelizmente. Parece que também que a terceira semana vai ser esse caso, tá? Mas apenas uma comparação que nos últimos 20 anos, desde 2004, a situação está sendo essa. Outra coisa que eu achei legal também é essa imagem aqui que mostra o ciclo de liquidez, né? A longo prazo e como que está acontecendo. Parece que, olhando a liquidez dos mercados globais, está voltando um ciclo de liquidez bom, né? Que eu não posso afirmar que se vai ser de alta. A questão é que nós estamos aqui num fundo que está começando a subir, que historicamente, olhando por esse indicador aqui, pelo tamanho da onda, né, tende a fazer um movimento de alta. A gente vê que respeita, ó, aqui teve um topo, era esperado um topo aqui, um fundo, topo, parecido com as coisas que o Vlad faz. Um fundo, um topo. Teve um topo aqui, no final de 2020, e agora está tendo aqui um fundo. Então, a gente pode ter um movimento aí interessante em relação aos mercados globais a respeito de liquidez, tá? Mas aí junta com o cenário global muito louco, né? As coisas que estão acontecendo. E aí junto com isso aqui também, ó. Então, hoje a gente teve uma alta bem forte da questão do petróleo Brent e também dos juros de 10 anos, não só de 10, mas de 2. E por que que voltou os juros lá fora para se ficar alta, né? Por quê? Por causa dessas últimas notícias que teve nesses últimos dias do mercado de trabalho. E aí, o que que foi? Será que eu fechei a primeira imagem? Peraí, deixa eu abrir de novo. Basicamente, o Igor, ele chegou a mandar essa mensagem aqui no meu privado, né? Um relatório que ele tava mandando para algumas pessoas no privado. E eu achei bem legal o explicativo do que aconteceu, porque na sexta-feira que eu tava acompanhando o payroll, saiu bem acima do esperado. Não só o relatório de emprego, mas a taxa de desemprego também veio alterada e o ganho médio também. Então, assim, veio num sentido que, juntando o combo das três notícias, é como se tivesse o mercado de trabalho ainda, assim, aquecido. E se eles estão querendo reduzir juros a um patamar até forte para até final desse ano,
e o mercado de trabalho esteja ainda aquecido, isso pode reacelerar a questão da inflação. E aí se discute novamente. Talvez não vai ter pouso de novo, não. Já era. Não é mais discussão se vai ser pouso forçado ou pouso suave. Não vai pousar, vai voltar a subir. E aí mercados amanhecem, então, nessa segunda, ainda digerindo o relatório de sexta-feira. Mostrou no relatório, né, que em setembro o número de contratações aumentou, bem acima do esperado. Também teve a questão que o desemprego caiu, então, ou seja, as pessoas estão mais empregadas. E teve também um reajuste salarial, que acelerou, ou seja, o ganho médio está mais valorizado por hora. E aí o relatório foi surpreendente, realmente surpreendeu. Por isso que o mercado ficou muito travado depois, porque eu acho que o mercado não soube digerir, não esperava isso. E aí demora, né, um tempo para os grandes investidores analisar, fazer estudos, enfim. Então foi surpreendente, a ponto dos economistas e investidores não discutirem mais a questão de hard landing, soft landing. Agora a questão é que nem landing vai ter, nem pouso vai ter. Então, a questão é que, pelo menos, o Igor acredita que só esse relatório não é suficiente, tá? Não é suficiente para mudar o cenário de acreditar que já vai reacelerar o mercado de trabalho. Então, até poucos dias atrás, a curva de juros, tá, pressionava o Fed a cortar a taxa de juros em 150 bips até final do ano, por causa do enfraquecimento do mercado de trabalho, até alguns dias atrás. Agora surge um cenário totalmente diferente. Surge a preocupação de uma possível reaceleração da atividade de mercado de trabalho. E se tem mais gente empregada, se tem mais gente recebendo, se o ganho médio por hora está mais valorizado e etc, etc, isso impacta a questão da inflação. E aí que pode, então, inflacionar a economia no futuro próximo. Então, mudanças repentinas e agressivas nas expectativas indicam que o mercado está confuso. Então, o que a gente deve, talvez, pensar nisso? Pelo menos o Igor, ele diz que a primeira reação ao relatório é que dados mensais podem ser ruidosos, tem muito ruído mensal. E aí ele pegou a média, então, dos últimos 3 meses, porque assim fica menos volátil. Então, a média aumentou, tá? Chegou a aumentar de 142K para 167 em setembro, o maior número dos últimos 2 meses. Enfim, é muito difícil concluir que o mercado de trabalho está reacelerando porque o payroll surpreendeu e a média de contratações está no maior patamar em apenas os últimos 2 meses. É válido lembrar que esse continua sendo um dos menores números ainda, tá? Nos últimos 4 anos. Então, a situação, no geral, do mercado de trabalho ainda está ruim nos últimos 4 anos. E um dado isolado de payroll não significa muita coisa. E esse indicador não foi responsável pelas mudanças de opiniões e expectativas do mercado. Mas o fato de ter sido acompanhado por um desemprego também menor e reajuste salarial acima do esperado, compondo então um relatório de emprego forte, e também tem um JOLTS que veio também forte na semana passada, aí realmente isso preocupa. Isso realmente importa. Então, olhando a estrutura como um todo. E aí, a função, pelo menos eu coloco, né, que nos próximos meses é avaliar a tendência do mercado de trabalho americano, é ficar sempre de olho no mercado americano. Continua desacelerando ou não? Aí vamos supor que se continuar desacelerando, se sim, esse cenário é condizente com menos pressões inflacionárias. Aí o Fed pode continuar com a proposta, né, de redução de juros, tranquilamente. E a gente pode ver um dólar mais fraco, porque acaba sendo menos atrativo. E aí, dependendo da velocidade com que ele desacelera, né, um possível soft land ou um hard land pode acontecer. Agora, se o mercado de trabalho está estabilizando para em breve reacelerar novamente, aí vai precisar reconsiderar a hipótese de não ter mais pouso de juros. Talvez até parar de cortar de novo ou aumentar novamente. E aí a gente pode ver um dólar em alta, que foi um dos motivos da gente ver o dólar subindo esses dias, porque a precificação de juros já começou a aumentar de novo. A possibilidade de o Fed, infelizmente, se ferrar novamente. O próximo discurso que vai acontecer agora em novembro, um dia antes das eleições americanas, quer dizer, a taxa, da taxa de juros. Então, última semana, na verdade. O que a gente tem aqui? Deixa eu abrir. O juros subindo de novo, de 2, 10 anos. E aí, como que o Fed vai falar em relação a isso, né? Questão, vai assustar ou não vai? Porque até lá vai sair talvez mais um relatório de emprego, agora não tenho certeza. Mas voltando para cá para a imagem, aí a gente tem aqui o cenário que caso realmente o Fed tenha que ser mais duro, né? De ter que aumentar talvez juros ou não cortar mais, não será benéfico para ativos de risco. E isso inclui Brasil, tá?
Ainda mais para ativos americanos que estão caros. Enfim, essa parte aqui, ok. Mas segue aqui, ó. Deixa eu ver. O que mais importante? Outra coisa também que um dos motivos do petróleo estar subindo, né, é a questão de commodities, como petróleo, minério de ferro, reagem ao cenário geopolítico, minério pela questão da China, do incentivo do governo, e petróleo pela questão dessa questão agora de demanda, talvez a demanda aumentar, e de oferta, né, também da oferta do petróleo no Oriente Médio, justamente a região ali onde está acontecendo esses conflitos. Então, esses dados econômicos de emprego forte, né, dos Estados Unidos reforçam a ideia de que a economia continua saudável e ajuda a explicar a valorização da commodity, é um dos motivos. Já o minério teve esse movimento de alta, então, por causa das políticas chinesas, tá? De tentar reacelerar a economia, incentivando, injetando dinheiro, o governo injetando dinheiro na economia. Então, segundo o relatório, pelo menos da UBS, né, a China pode anunciar outro pacote fiscal após o término do feriado, ou seja, o feriado praticamente vai acabar hoje. Será que vai ter mais um pacote fiscal? Nossa, já deu assim, de bilhões. Vai ter mais? E aí, essa será uma semana intensa, com vários discursos também de membros do Fed. Serão 19 discursos nessa semana. Detalhes sobre como eles talvez estão avaliando os indicadores vai ser muito importante. Enfim, além da questão da gente ter inflação ao consumidor, produtor nos Estados Unidos, inflação aqui também. E também a Marcela até me lembrou uma coisa, vai começar a sair relatórios, divulgação de resultados de empresas já essa semana, tá? Então, o trimestre que acabou vai começar a sair os resultados, que isso também acaba impactando em boa parte o movimento nesses próximos dias. Então, basicamente, para essa semana é isso. Por enquanto, o cenário índice está bem confuso. A região que se encontra é como se fosse uma trap zone aqui. E é, em tese, uma trap zone que, se for olhar em relação ao diário, deixa eu só confirmar aqui, vai começar, ó, trap zone. A 200 está aqui, a 20 está aqui, então tem também de médias, mas médias ainda, a 200 está um pouco longe. É mais de price action do que de médias. E o dólar nem se fala, né? O dólar está aqui numa região também bem bagunçada, não se decide. Porque se a gente tiver uma correlação, se a gente tiver um movimento de dólar respeitando esse ombro, cabeça a ombro, se essa correlação realmente existir, movimento de dólar para baixo, que está mais claro esse movimento, a gente pode ter um movimento de índice para cima. E aí a gente tem essa clareza, fica bem mais fácil de ter essa clareza com correlação. Sem correlação fica muito mais difícil. Hoje, por exemplo, os dois ficaram com variação positiva. Isso é difícil de analisar dias assim. Enfim, basicamente isso que eu tinha que ressaltar para essa semana e de hoje também.